Esperamos você na próxima edição. Manhã Mais. Você sintoniza a Rede Mais FM. São Paulo, capital, região da Avenida Paulista, Itatiba e Campinas. ZYM 934, 102,9. Rancharia, Presidente Prudente, região. ZYE 323, 107,7. E em Frutal, para a região de Barretos. ZYN 309, 91,9. Rede Mais FM, para mais de 300 municípios. Janeiro Profético 2026. Prepare-se! Será o maior evento profético de toda a história. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Prepare a sua caravana. De 1º a 12 de janeiro, São Paulo será impactada pela manifestação da glória de Deus. Preletores: Pastor Maurinho Ferreira, Pastor André Matias, Pastor Mateus Nonato, Pastor João Pedro, Pastor Abílio Santana, Pastor Pablo Arthur, Pastor Cláudio Gama, Pastor Josué Brandão, Pastor Mateus Soares, Pastor Jonathan Carlos, Pastor Genival Bento, Pastor Eliseu Rodrigues. Cantando Atos 2, Mari Júnior, Valesca Maísa, João Pedro, Rafael Oliveira, Shirley Carvalhais, Samuel Messias, One Service, Alessander Lúcio, Irmãos Tavares, Nani Azevedo, Pastor Samuel Mariano, Canção e Louvor e muito mais. Na Adebras, Avenida Celso Garcia 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. O Traduzindo a Fé agora está em novo horário, de segunda a sexta às 5 da tarde. Um programa com canções inspiradas e a tradução do dia. Venha com a gente celebrar a fé através da música. Traduzindo a Fé. Plantão Janeiro Profético. Você que é de outra região e deseja participar do Janeiro Profético, procure uma Adebras perto de você. Janeiro Profético na Adebras Sumaré, de 1º a 12 de janeiro, na Rua Maria Blumer 455, Campo Belo. Não fique de fora, se programe e venha participar desse tempo profético. Janeiro Profético 2026. E as opiniões expressas a seguir são de total responsabilidade de seus apresentadores e convidados e não refletem necessariamente a posição da Rádio Mais FM. A emissora se exime de qualquer responsabilidade sobre as opiniões veiculadas. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. É isso. É isso, então. Hoje vai ser força. Olha, hein, Júnior? O Júnior gastou o que não gastou no ano, meu. Ô, gente, obrigado. Tá ao vivo, meu Deus do céu. Tá ao vivo. O bispo vai pegar nós. Obrigado, gente. Ó, obrigado de verdade, viu? Obrigado, pastor Júnior. Eu sei que se não fosse o senhor, isso aqui não. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, sua esposa, a Nani, a Prada. A Prada. Obrigado, gente. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Obrigado de verdade. Obrigado, Júnior. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.
Começamos bem, hein? Já começamos bem, Então, gente. Estamos ao vivo aqui, surpresona. já Louvar a Deus consagrado, pela vida Davi, não tava desses nem amigos consagrando, hein? queridos aqui, pela vida do nosso bispo Samuel, que eu sei que sem, né, a avaliação dele, nada aqui pode ir à frente. A gente louva a Deus, bispo, pela sua vida. Obrigado a todos vocês, os queridos ouvintes. Gente, vamos lá, né? Cheguei para mais um debate da Mais FM aqui na 102.9 e eu quero falar com você dos nossos canais do YouTube, PR Antônio Calisto, lá o Que Luta Cash, já estamos lá, tá bombando e eu queria pedir a você, vai lá, clica lá, PR Antônio Calisto, segue o canal, mas ó, volta para mim, 102.9 FM, a rádio que pensa sempre mais em você, a gente pensa tudo em você, tudo aqui é feito pensando em você, tá bom? Tem o Instagram da rádio, @mais FM 102.9. É importante você seguir, você, né, compartilhar, você comentar, tá bom? Olha, @mais FM 102.9 também no canal do Instagram. Gente, hoje aqui tem bolo. Tá uma festa aqui hoje, hein? E olha, legal você acompanhar a gente pelo site da Rádio Mais, www.maisfm1029.com.br. Repetir para você, maisfm1029.com.br. O debate de hoje promete, todos vocês sabem disso, nosso querido bispo está viajando e eu, pastor Calisto, vou tocando com você aqui até o meio-dia de hoje, tá bom? Mas olha, uma notícia para você que hoje, quem é vigileiro, solta aí aqueles mantos lá de vigília, aí tem que ser mesmo, é manto de vigília, é para quem gosta de vigília. Hoje, logo depois também do janeiro profético que está acontecendo hoje, é o 9º dia do janeiro profético, você não pode ficar de fora, desde o dia 1º de janeiro até o dia 12, está acontecendo o maior trabalho de avivamento do Brasil, aqui na Adebrais, tá bom? Você não pode perder, você não sabe o endereço, anota aí então, Avenida Celso Garcia, 560, no coração de São Paulo, você vai vir, a bênção de Deus vai estar aqui, nós estamos orando por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, Deus vai te abençoar em tudo esse ano. Lembrando a você que há uma palavra profética sobre nós do Ministério de Madureira, liberado pelo líder da igreja esse ano, que esse ano será o ano da grande colheita. Nós vamos até mesmo colher aonde nós não plantamos. Será que isso é possível? Está lá nas escrituras Jesus que prometeu. Então hoje, logo depois, acabou o culto, um intervalozinho pequeno, nós já entramos para a vigília, hoje às 23 horas, vigília aqui na Adebrais, no centro de São Paulo, você não pode esquecer. Olha, gente, aí eu falar Adebrais São José dos Campos, mas não é não. É aqui mesmo, é na nossa sede mundial. Hoje tem na nossa sede do estado aqui, você não pode esquecer, tá bom? Eu tô falando com você, vigília às 23 horas. Vai cantar pastor Samuel Mariano, vai estar pregando o pastor Ângelo Galvão, vai estar pregando também pastor Marcos Feliciano. Gente, vai ter muita gente boa hoje aqui, tá bom? Então você não pode perder, vem pra cá, vigília é pra quem quer graça de Deus, poder de Deus, é aquela coisa de maluca, né? O cara tá na prova, o cara tá tal, mas ele não arreda o pé do altar. Então é com você mesmo que a gente tá falando, tá bom? Vamos ao debate de hoje, vamos lá, já fiz a propaganda aqui do que precisava, mas hoje, gente, você não anotou o endereço? Avenida Celso Garcia, 560, no coração do Braz. Como você chega... Opa, chegou aqui. Como chegar? Tá bom, então. De qualquer lugar de São Paulo, há linhas exclusivas que passam aqui na frente da nossa igreja. Bem na frente da nossa igreja tem um ponto de ônibus no número 560. Ou então você vindo de metrô, você vai poder descer na estação Brescia do metrô, vai sair ao seu lado esquerdo. Pegar a primeira direita, gente, não dá 300 metros, tá bom? Até a nossa igreja do Braz, que neste caso, você vindo pela Brescia, pelo metrô, vai ficar mais fácil você entrar pela parte do fundo, que é a Rua Coimbra. Rua Coimbra, você entra e vai ser bênção de Deus. Valeu! Vamos lá, quero apresentar aqui os queridos irmãos que estão vindo
hoje para o debate, apresentar ele, Bispo Ivan Belchior. Rapaz, o nome é muito familiar. Não sei se é parente do querido pastor Belchior Júnior, mas olha, a família Belchior. Bispo Ivan Belchior é testemunho vivo da graça de Deus, resgatado do mundo das drogas e do mundo do crime. Louvado seja Deus, querido, pelo resgate que Deus te fez. Restaurado por Jesus na igreja pentecostal, na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Teve a sua vida totalmente transformada. Hoje é pastor do Ministério Eleitos, com ministério consolidado, formado em teologia e serviço social. Querido bispo, muito bem-vindo a esta casa. Muito obrigado, pastor Calixto. Para mim é uma honra estar com vocês novamente. Quero agradecer a Deus pelo nosso bispo Samuel Ferreira, que vi aí que está em viagem missionária, uma bênção mesmo. Quero agradecer também a toda a equipe, né, que pela misericórdia nos convidou para mais esse debate, aos nossos amigos aqui de debatedores, né. É uma honra estar com vocês, conhecendo cada um de vocês também. E espero que hoje, e eu tenho certeza que será um debate muito produtivo para todos aqueles que estão acompanhando e ouvindo do outro lado, sintonizado aí na Rádio Mais. Muito obrigado, querido. Recebendo ele aqui também, que já é uma sumidade aqui na rádio, o querido professor Marcos Davi, biólogo pela Universidade Mackenzie, com iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas de São Paulo, é especialista em filosofia humanas pela Faculdade de Medicina da Fundação ABC, é mestre em divindade pelo Seminário Servo de Cristo, é articulista no Telmídia Blog, é professor de teologia no Seminário Batista Livre. Esse é o problema dele, é batista. Mas tudo bem. Aqui de Antioquia, querido amigo, muito bem-vindo. Já comecei pegando no pé. Muito obrigado, pastor Calixto. Feliz aniversário. Obrigado, querido. Todo o amor que o senhor tem por mim, eu tenho em dobro. Muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui, iniciando aí as atividades do ano 2026. Muito obrigado, Rádio Mais, pessoal da produção. Estamos aí, que Deus seja louvado e que a gente cresça no debate de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado. Recebendo ele, o querido doutor Helder Kanashiro, é doutor e mestre em ciências da religião, além de professor e tradutor e palestrante. A sua pesquisa foca em aspectos históricos, sociais, econômicos do Oriente Médio e da Mesopotâmia, com foco em exegese e hermenêutica dos textos antigos. Também é graduado em filosofia pela Unify. Meu amigo, muito bem-vindo. Reverendo Calixto, primeiro dizer que eu desejo que a sua vida seja longa e próspera. Amigo. E que você continue sendo uma bênção para todos nós. Obrigado, companheiro. E que você vai ver muito e vai ajudar muita gente ainda para ser um ministro do Evangelho como tu és. Obrigado, querido. Agradecer a Deus, né? Por estar aqui, ao Bispo Samuel, a toda a equipe maravilhosa, a Nani, os amigos, né? Que estão aqui para falarmos das Escrituras, né? E estamos aqui, né? Para dar a nossa modesta contribuição a um tema que é tão importante, e eu sei que tu, como estás aí dirigindo a nave hoje, vai fazer aquelas provocações, né? Olha. Você veio com reforço aí, que eu tô percebendo, né? Então agora você tá muito valente, né? Ela me deixa assim, então. Obrigado, viu? Obrigado, doutor Helder. Olha, estamos recebendo aqui também pastor Samuel Trindade, é pastor da Igreja Projeto Amor de Jesus, é professor de teologia e pregador do Evangelho, atua na formação de líderes, preparo ministerial e cuidado da família. É formado em teologia pela Osana Biblical School e com ênfase em ensinos de interpretação bíblica. Meu querido amigo, muito bem-vindo. Saudações de paz a todos. É uma alegria estar aqui nesta manhã. Feliz aniversário, pastor Calixto. Obrigado, amigo. Te abençoando e te honrando. É uma alegria estar aqui nesta manhã, podendo contribuir um pouco. E eu tenho certeza que será uma manhã de muito crescimento e de muito conhecimento,
tanto para nós aqui da mesa e para todos os ouvintes e as pessoas e os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos à enquete do programa de hoje. Deixa eu ver como é que tá. Vamos lá. Olha, gente, o assunto é polêmico, hein? A ceia do Senhor deve ser tomada mesmo sem perdão resolvido, sem que a pessoa se acerte, sem que haja uma conversa, sem que realmente haja um perdão. Sim, a ceia ajuda a curar, 16%. Não, o perdão vem antes, 67%. Depende da consciência, 16%. Rapaz, eu vou começar com ele aqui, o querido amigo pastor Marcos. E aí, Marcos, posso tomar a Santa Ceia, mesmo sem que haja um perdão resolvido, sem que a coisa esteja resolvida? É interessante a gente pensar nesse assunto a partir do início da Bíblia, né? O primeiro assassinato foi resolvido num culto, né? O primeiro pecado, Caim resolveu matar seu irmão na hora do culto. É claro que Caim não é exemplo para nós, mas o fato é que quando a gente se aproxima da ceia do Senhor, nós somos pecadores. Somos pecadores por natureza, e a ceia é dada para aqueles que são discípulos de Jesus. Mas o fato de sermos discípulos de Jesus não nos torna imunes ao pecado, no sentido em que a gente não peca mais. Então, quando a gente se aproxima da ceia, a gente tem que confessar os nossos pecados. Davi dizia que ele pedia perdão até pelos pecados que lhe eram ocultos, que ele não sabia que tinha cometido pecado. Mas o fato é que quem se aproxima da mesa do Senhor vai tomar daqueles elementos, e tem que tomar daqueles elementos em memória do que Cristo fez. Ou seja, Jesus morreu para salvar-nos dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. É claro que devemos confessar os nossos pecados, mas na mesa do Senhor não existem santos no sentido da glorificação, não é verdade? Na mesa do Senhor sentam-se pecadores que reconhecem o trabalho e o ministério que Jesus fez na cruz. Então, realmente, precisamos pedir perdão, mas não seremos santos no sentido de que o pecado não nos influenciará mais. Jesus distribuiu os elementos da ceia para o seu traidor e para quem iria negá-lo, né? O texto não disse Pedro pediu perdão antes de cear, mas o fato é que estava ali Jesus distribuindo a ceia para os pecadores. Ok. Seus discípulos, mas pecadores. Querido doutor Helder, e aí, Helder, dá para tomar ceia, eu vou usar um termo talvez até meio jocoso, de qualquer jeito? Porque queria lembrá-los do texto de Paulo. Ele diz que alguns comem, mas comem para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele vai dizer que o tomar a ceia de qualquer jeito faz com que nós tenhamos pessoas na igreja fraca. E agora, Helder? Bom, eu sou um membro, né? Eu não sou um pastor da comunidade, eu não sou um líder, né? Mas o senhor é doutor nas escrituras, né? Mas deixa eu lhe perguntar, né? Porque o senhor é ministro do Evangelho, né? Quando o senhor celebra a ceia, em geral, o senhor leu... Bom, Nós o senhor lê, temos por tradição ler o texto de Coríntios. De Coríntios, né? E justamente no verso 28, né? Que é 11, 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O capítulo 11, ele está dividido em 4 perícopes, né? Segundo o texto grego, eu não sei como é que está na Bíblia em português,
porque em geral, assim, as Bíblias são muito bem traduzidas e tem subitens. Então, eu fui até o texto grego, então, é de 1 a 16, de 17 a 22, de 23 a 26, de 27 a 34, cujo verso 8 está na última perícope, então. Tá. O próprio texto, né, se a gente começar no verso 17, que é a perícope anterior, porque a pergunta é, o que é discernir o corpo de Cristo no texto de Coríntios? Tá. Né? Porque há uma certa dificuldade. Bom, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque, quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. Então, veja aqui a primeira característica. Por exemplo, se alguém perguntasse para um ministro, né? Não para mim, mas para um ministro. Bom, o que é discernir o corpo em Corinto? Bom, primeiro é o problema das dissensões. Então, dissensões, se eu faço parte de dissensão, eu não estou apto e não estou discernindo o corpo de Cristo. Segundo o próprio texto aqui. Segundo, que eu acho que tu és um rapaz pio e estás sobre a sua autoridade muitas igrejas e muitos irmãos. Eu acho assim que você conta lá com um grande número de... Eu tenho visto as postagens lá, pessoal muito lindo lá da sua igreja lá, viu? Legal. Uma igreja muito linda. Mas eu sei que essa lindeza também tem gente encardida ali no meio também. Também temos... Assim como o pastor falou, né? Não, talvez... porque nós somos pecadores mesmo. E tem gente mais amadurecida e mais infantil. Né? Mas há aqueles, então, se eu faço parte dessa dissensão, eu não estou discernindo o corpo de Cristo, porque a dissensão é um ato voluntário que eu estou fazendo. Eu estou perturbando a ordem do corpo. Entende? E você vai ficar muito preocupado com isso. Muito preocupado. Agora, na sua concepção, essa pessoa que distorce, que cria, que faz, que é o motivo, a razão dessa dissensão no corpo. Paulo diz que a pessoa deve analisar-se e então tomar a ceia. Esse o tomar se você analisou e você não faz parte desses que estão fazendo assim, você toma. Ou mesmo você sabendo que você é o dissensor, você toma? Então, aí você já apertou sem abraçar, né? Então, veja bem, eu entendo, assim como pastor, da questão da nossa natureza, que nós vamos ter problema. Agora, justamente a palavra que aparece lá para examinar, em grego, é dokimazeto, de antropos e afton. Aqui é muito curioso, porque quando a gente lê examine-se todo homem, aqui a palavra poderia aparecer para o homem individual, mas é para todo homem, antropos. É o coletivo. É o coletivo. Então, veja bem, isso daí é uma... Então, eu estou consciente que eu estou causando perturbação na comunidade. Eu não posso tomar a ceia. Então, você está dizendo... Espera um pouquinho, doutor. Deixa eu ver se eu entendi. Esse termo do coletivo dá a ideia que a igreja também pode fazer o julgamento, porque parece que algumas vezes, quando a consciência cauteriza que o indivíduo não tem condições de fazer a sua própria análise, esse análise cai para o coletivo fazer. Por isso que na perícope do verso 17 a 22, vai falar sobre o corpo, tossoma. Justamente, então, toda a ideia envolve o coletivo. Então, por exemplo, eu vou lá e causa dissensão. Isso é uma coisa que eu estou fazendo. Eu sei que está errado. Eu não posso fazer isso na igreja de Deus. Se eu não estou contente, eu saio. Eu não vou te perturbar. Se eu não posso colaborar, eu saio, eu vou embora.
Não vou arrumar problema, porque você já tem problema bastante para resolver. Olha, já eu volto com o senhor, doutor Helder. É porque tem outros pontos aqui. Parece, você vai tratar todos eles. Parece que a coisa começou a caminhar aqui. Eu queria ouvir o querido pastor Samuel, mas eu queria, Samuel, só deixar essa expressão de Paulo. Não é para melhor, senão para pior que vocês estão se reunindo. Eu acredito esse sacramento, esse momento que nós participamos da ceia, é um momento de total consciência. É um momento onde acho que mais trabalha a nossa consciência. E como eu pego um gancho aqui no que o professor diz, ele trouxe a expressão que a ceia justamente não é para santos, mas para pecadores arrependidos. Justamente trazendo a consciência do que fez, do que não fez, do que errou, do que pode melhorar. Mas eu acredito sim que quanto mais próximo nós estamos da mesa, mais consciência de mudança nós temos. Então, esse examinar, embora tenha as distinções, embora não tenha o discernimento de algumas pessoas, nós como pastores, líderes, o nosso dever é sim aconselhar, direcionar, mostrar o caminho, de fato, mas não temos esse direito de querer trabalhar na consciência de ninguém. Eu acredito que essa questão da mesa é individual. Eu entendo, vou pegar um gancho no que o doutor disse, que eu sei que eu estou trazendo distinção. Então, cabe a mim entender que eu não posso estar ali, ou posso estar ali, dependendo da consciência de cada um. Mas, sim, eu entendo que a ceia é um ambiente onde nos traz muita consciência e nos constrange. Então, acredito sim que uma pessoa que está com algo mal resolvido, algo que ainda precisa ser tratado de uma forma completa, quanto mais próximo da mesa ela estiver, mais rápido eu acho que acontece essa mudança, essa transformação. Então, eu parto desse princípio. Eu não acredito que nós podemos bloquear ninguém, mas eu acredito que nós temos que direcionar e tratar essa pessoa. Mas, a partir da consciência dela, ela vai determinar se vai ou não participar da mesa. Gente, eu quero ouvir o bispo Ivan, mas aqui eu queria colocar a vocês o seguinte. O que me parece é que Paulo está indo ao extremo de uma repreensão, talvez muito pouco nós vemos Paulo ser tão veemente em uma repreensão como foi nessa do caso da ceia. A minha pergunta é, a ideia de Paulo é quando vocês se reúnem, uns têm salmo, outros têm cântico e outros têm cânticos espirituais. Olha a elevação para aquilo que é bom. Mas a igreja de Coríntio, gente, ela está no contramão. Ela, em vez de estar subindo em direção à elevação do céu, do nível espiritual, de chegar próximo ao trono da graça, eles vêm descendo. Porque Paulo diz, primeiro, que vocês se reúnem não é para melhor, senão para pior. Gente, isso é grave. Depois ele diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e alguns que até dormem. E esse sono aqui pode ser o sono da negligência. Se uma pessoa chega nesse estado, porque vocês sabem disso, nós estamos aqui, tá cheio de pastores à mesa que lidam com isso no dia a dia. Essa é a minha pergunta para vocês. Estão lidando, bispo Evan, no dia a dia? E você sabe que algumas pessoas chegaram a um estado tão deplorável de pecado, como é no caso de Esaú, ou como é no caso daquela mulher simbolizada pelo espírito de Jezabel de Apocalipse, que ela já não tem mais qualquer, parece, luz de arrependimento. Ela é a causadora desse mal, ela é esse que está fazendo com que esses irmãos pequem, se desviem, como o texto de Apocalipse diz, levaste ao meu povo a se prostituir. Aí eu pergunto para vocês, a igreja, ela vai ficar omissa a isso?
não cai no caso da mesma coisa daquele menino de Coríntios que Paulo disse: será possível que vocês não vão tomar nenhuma providência? Ou seja, a igreja não tem por dever, eu não digo direito, mas dever, de muitas vezes tirar essa laranja podre para que não apodreça o demais cesto. Até quando? É isso que eu queria saber de vocês. E aí? Porque quando a consciência do indivíduo falha, o coletivo não deve entrar em ação, ou vice-versa, querido bispo? Bom, dentro de tudo que os amados irmãos doutores aí citaram, o que a gente precisa primeiro é separar o espiritual do humano. Porque a gente tem um problema muito sério e que Paulo estava enfrentando com a igreja de Coríntios, que era uma igreja carnal. E ele precisava fazer um embate ali, um tratamento humano, para que essas pessoas que ali estavam pudessem entender o espiritual. Quando ele disse, olha, vocês não estão indo para melhor, mas para pior, era justamente pelo fato da igreja estar fazendo as coisas deliberadamente de qualquer maneira. Então, para nós que administramos a obra, para nós que tocamos a obra, precisamos, em primeiro lugar, ter o discernimento do corpo, para que nós possamos saber aonde nós começaremos a atuar no meio daquele rebanho. Porque existem pecados ali que são claros e evidentes, como o pastor Calixto colocou aí, que é do cunho de todos presenciaram, e tem aqueles pecados que são ocultos, que são ou revelados pelo Espírito ou individualmente na vida de cada um, que cada um vai continuar tocando e seguindo a sua vida. Por isso há muitos enfermos e doentes, e não poucos, que dormem, justamente por não discernir, por não ter esse entendimento. E eu queria iniciar aqui falando sobre 1 Coríntios capítulo 2, versos 11, que diz o seguinte: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Então, a gente precisa entender, você ouvinte que está aí acompanhando, que em primeiro lugar, aquele momento que a gente vai encerrar é um momento de reflexão. É o momento da gente parar e fazer uma autoanálise. Porque examinar a si mesmo é você parar e fazer uma retrospectiva da sua conduta dentro daquele mês, dentro daquela semana, da maneira que a igreja faz com o ato de Santa Ceia na sua igreja local. Então é importante a gente fazer esse autoexame em primeiro lugar. Discernir o corpo do Senhor é buscar ser espiritual. Não apenas estar em espírito naquele momento, porque a Bíblia diz que quem está em espírito também ande nele. Querido professor Marcos. Eu queria responder a sua pergunta, e eu acho que a resposta para a sua pergunta tem que estar conectada com o texto de Mateus capítulo 18. Jesus vai ensinar que a pessoa precisa ser confrontada individualmente. Então eu vou para você, que vai até exatamente, e eu confronto você. E Jesus vai dizer que se você se arrependeu e abandonou o seu pecado, você ganhou, eu ganhei você. A outra expressão diz amontoar brasa sobre a cabeça. A segunda parte é, se você continua no seu estado de pecado, eu chamo outras pessoas e converso com você. Se você se arrepender, ganhei. Mas se você continua no seu estado de pecado, se você continua desejando pecar e não reconhece que as suas atitudes são pecaminosas contra Deus, Jesus vai dizer, chama a assembleia e trata essa pessoa como publicano. E fariseu. Ou seja, depois desse processo disciplinar, se a pessoa continua de maneira contumaz vivendo no pecado, essa pessoa precisa ser excluída do corpo de Cristo. Porque essa seria a laranja podre que o senhor falou aí alguns minutos atrás. Veja que no texto de Coríntios, Paulo vai disciplinar dessa forma mais contundente apenas o caso do rapaz que tinha suas relações sexuais com a esposa de seu pai. Todos os outros pecados, as dissensões, gente acusando o irmão no tribunal, né?
até os beberrões e aqueles que comiam demais na hora da ceia, esses não foram disciplinados por Paulo do mesmo jeito que aquele rapaz foi. Mas a importância, a seriedade do evento da ceia é o que o senhor falou. Então, a igreja pode não dar a ceia para este tipo de pecador que depois de disciplinado, depois de conversar, depois de ser tratado, resolve continuar em pecado. Esse não está discernindo o corpo de Cristo. Esse está tomando indignamente. Esse está profanando a mesa do Senhor. Mas aí o senhor me perdoe até cortar o senhor tem o tempo que o senhor precisar para explicar. Aí é justamente, talvez, o que o doutor Helder disse. Falou no início sobre o exame coletivo. Coletivo. Aí é aquilo que eu disse. Quando essa pessoa foge dessas condições de se analisar a si mesmo, eu perguntaria aos senhores, o coletivo tem o direito ou o dever, não sei a forma que os senhores vão colocar, de tomar uma decisão, porque se sabe, vamos supor, poxa vida, um exemplo aqui, chulo, você mora num condomínio, você está perturbando, depois do horário determinado, os outros vizinhos. O condomínio te aplica uma multa, te aplica uma sanção e tal e tal. Ao passar, o que eu tenho visto é que, ao passar do tempo e essa pessoa ela não se enquadra dentro dos padrões daquele condomínio, de convivência, de boa convivência e tal, ele é convidado a sair do condomínio e até já tem se conseguido na justiça que se tire essa pessoa do condomínio. O que eu estou dizendo é justamente isso. Essa pessoa, ela está causando males, ela já foi admoestada, como disse o senhor, por 2 vezes. Você já tentou de tudo quanto é jeito, mas aquela pessoa, ela porque é o que a gente não pode negar. Tem gente assim, contumaz, como aquele filho lá do Antigo Testamento, que os pais falam, a gente já corrigiu, a gente já orientou, mas ele é contumaz, ele a natureza dele é essa. E aí, o que faz com isso? Eu acho que é isso. A Bíblia autoriza a Assembleia, a igreja, a não administrar a ceia para este pecador contumaz, que não reconhece o seu pecado. Nesse sentido, o professor Helder está correto em falar que esse exame é coletivo, apesar de que a palavra examinar ali no texto grego é singular. É para cada um fazer de si mesmo. Mas a igreja é responsável pela maneira como administra os elementos da ceia e o batismo. É a mesma coisa com relação ao batismo. Você não vai batizar alguém que não dá provas de que nasceu de novo, de que é salvo por Jesus Cristo. A ceia é a mesma coisa. Mas a questão particular é bastante importante, como o pastor Samuel disse. Cada um é responsável por examinar-se a si mesmo. Nós que administramos, temos a obrigação de ensinar, de fazer o que Paulo fez. E também é chamar a atenção das pessoas para que se examinem. Agora, Helder, hoje, qualquer tipo de orientação ou de admoestação, como diz a Bíblia, né? Paulo orienta a Timóteo que admoeste os taus, né? Chega a dizer a Tito que eles devem ser admoestados de tal maneira que Tito tape a boca deles. Tá lá, em Tito 2. Tapa a boca deles. O que me parece hoje, Helder, eu queria ouvir do senhor, que qualquer tipo de admoestação, qualquer tipo de coisa, parece que a gente está acusando a pessoa. Qualquer tipo de admoestação hoje, pastoral, no sentido, parece que você está apontando o dedo para a pessoa. E aí? Não é mais confronto, é afronta, né? Não é mais confronto. Obrigado pela palavra, Bispo Eva. Não é mais confronto, é afronta. Antigamente, estou falando eu ia na igreja, eu aceitei Jesus aos 16 anos, e quando o pastor vinha com aquela palavra de confronto, eu saía de lá assim, falando com os amigos, a gente, o jovem, puxa vida, meu, a gente precisa consertar a vida, meu. Deus está usando o pastor aí, meu, para falar com a gente. Quem é da gente aí que Só um parênteses, na minha mocidade, quando a gente se reunia, era reunião de obreiros, vinha os presbíteros, na época batia nas nossas costas, a gente jovem, líder de mocidade, dizia, se preparem,
Vocês têm costa de jacaré para se preparar pelas lambadas no lombo. Então eu tinha assim, poxa vida, Deus está usando o meu pastor para me corrigir, para que eu me torne alguém melhor. Ele está me demonstrando, como a gente fala, sentando o cacete na gente e tal. Hoje, qualquer palavra que você fale nesse sentido, parece que você está fazendo o quê? Atacando uma acusação. Hoje as pessoas saem, pastor deve estar sabendo de alguma coisa aí, fica atacando os outros. Então quer dizer, agora, pera um pouquinho. Eu vou perguntar para o senhor, doutor, que é um mestre nas escrituras. O que Paulo falou na Santa Ceia, ele diz aqui, o que eu recebi do Senhor, parte do que ele fala, recebeu da parte de Deus. Mas ele não foi informado pelos da família de Cloé do que estava acontecendo. E nem por causa disso ele não tratou. O pastor hoje não pode mais tratar um problema da igreja porque ele está sabendo o que está acontecendo, porque alguns vai ter como ele está atacando essas pessoas. Como é que o senhor vê isso? Reverendo Calixto, aqui eu vou só pontuar mais uma questão que é curioso. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, querem comer, se manifeste entre vós. Então, assim, além de dissensão, a pessoa também está envolvida em heresias. São duas coisas graves que acontecem. Quanto à autoridade da igreja, dos ministros, se eu sou um leitor da Bíblia, eu sou um mero leitor da Bíblia. Eu leio a Bíblia, às vezes não interpreto direito, né? Estou estudando ainda, evidente. Consigo ler nos originais, mas mesmo assim eu estou sempre tomando cuidado. A Bíblia diz que existem autoridades no corpo de Cristo. Se eu não aceito essa palavra, eu não vou ser cristão, eu vou ser outra coisa. Eu não vou fazer parte de uma comunidade cristã. Então tem que ter ordem, tem que ter decência, e eu tenho que entender que há pessoas que foram colocadas por Deus para governar o corpo. Ponto. Eu não tenho que ficar dodói que alguém vai falar alguma coisa para mim. Eu tenho que fazer como vocês estão falando. Será que aquilo que ele está falando ali não é a verdade? Ele não está lendo as escrituras? Né? Desculpa, eu vou usar uma expressão um pouco forte, mas será que eu não tenho que tomar vergonha na cara? E não é nem por causa do líder, mas por causa de Cristo. Agora, o líder está lá, estudou, orou, está sofrendo o peso todo da vocação, que não é brincadeira ser pastor. Se ele está falando, ele está lendo a Bíblia, eu acho assim, nós temos que ser como os bereanos. Então, nós temos que examinar. Se o irmão leu a Bíblia, tá? Que eu estou escutando as pregações do irmão pela internet, eu vejo que o irmão está sempre preocupado em ler e falar o que está escrito ali. Para mim está ótimo. E eu tenho que ficar bem quieto, e aprender com os ministros da igreja. É claro que, infelizmente, são poucos, que acabam se desviando, líderes. Mas não é por causa desses poucos que eu vou colocar todo mundo achando que todo pastor é ladrão. É mentira. A gente conhece os irmãos, a maioria dos irmãos trabalham, todos vocês trabalham, não é brincadeira. Então, assim, não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil lidar com pessoas. Então, a gente vai lendo as escrituras. Eu acho que isso daí, essa questão de ser muito sensível, é porque não lê direito as escrituras, não faz a lição de casa. Eu tenho que ler a Bíblia em casa, reverendo Calixto. O senhor prega, ele prega, mas eu tenho a obrigação de ler em casa e examinar as escrituras. Está dizendo ali que, entre tantas coisas, eu tenho que respeitar, porque eles velam por mim, que sou do rebanho, eu tenho que aprender isso e fim de papo, não tem conversa. Agora aqui, a igreja está com problemas, ele tá tratando, ele tem com problema de dissensão. Eu não sei se os irmãos provavelmente já devem ter participado, no sentido não de fazer a dissensão, mas está no lugar em que pessoas estão tentando fazer divisões. Isso é terrível, é uma traição. E também heresias, que está contando aqui. Então, me parece que no contexto existe mais uma questão social incluída, que é a prova
não metafísica, porque assim, eu acreditei em Cristo, é uma decisão que eu e Deus sabemos. Mas existe uma coisa social dentro do texto, que nós podemos dizer o seguinte, que eles estavam... porque a ceia era tomada praticamente todos os dias. Então, não é a questão, a gente costuma falar, examine esse homem, porque eu vou uma vez, tem ceia uma vez por mês, vamos dizer, na comunidade. Então, 15 minutos, não é isso que o texto propõe. Se todos os dias eles tomavam a ceia, que era o comum deles, todo dia eles tinham que fazer uma reflexão. Estou ajudando. Tenho que conversar com os irmãos. Falar, irmãos, o que os irmãos acham do meu comportamento? E vai ter irmão que fala, pô, você é chato pra caramba, hein? Você é muito nervoso, você é muito injusto. Pô, eu tenho que ouvir o irmão e falar assim, é verdade, irmão. Ou pelo menos analisar, ver se ele tem razão no que está falando. Ou não, e principalmente se é o ministro da casa de Deus. Eu sei que tem pessoas que não são aptas, mas eu não tomo todos os líderes da igreja por um. Isso aí eu não faço. Não faço mesmo. E condeno quem faz esse tipo de coisa. Fala assim, não, mas todos os pastores, não é verdade. Porque o que eu ouço, não cortando o show, que parece, que eu vejo sempre as pessoas falando aqui, gente, as pessoas parece que hoje eles não têm mais filtro para filtrar e falar, existe gente ruim, mas existe ainda homens sinceros, existe ainda homens que querem levar as coisas com sinceridade, a sério, diante de Deus, que tem temor de Deus no coração. Como, por exemplo, quando nós tratamos um assunto desse aqui na rádio, nós não estamos dizendo que todo o corpo de Cristo está doente. Nós estamos dizendo que a gente reconhece que há pessoas doentes no meio do corpo que precisam ser tratadas. É isso, É isso mesmo. Olha, querido pastor Samuel, não é fácil. Mas eu queria perguntar para o senhor, porque o nosso tema é o seguinte. E aí, dá para tomar ceia sem que o perdão esteja realmente a causa resolvida? Com o que o senhor diz? Logicamente que sempre vai ter essa questão da própria pessoa analisar-se a si mesmo, tomar ou não tomar e tal. Mas e quando a coisa acaba influenciando toda uma comunidade, toda uma igreja? E aí? E a gente vê, cara, não, eu vou fazer, eu vou tomar, e parece que não é nada, mas ele é o causador de toda essa dissensão. Como agir? Como é que o senhor pensa disso? A igreja tem o dever, o direito, os outros irmãos até de exigir, porque uma das coisas que acontece é que a gente diz, não, vamos deixar cada um analisar a si mesmo. Todo mundo aqui está dizendo, não, tem que analisar a si mesmo, a pessoa tem o direito, tal. Mas quando a igreja não toma uma atitude, fica lá, tá vendo? Ninguém faz nada. Aí já começa, é porque é parente de fulano, é porque é não sei o que de ciclano. É o maior dízimo da igreja. É o maior dízimo da igreja, tal, e muitas vezes nem é, né? Que as aparências enganam. Mas como é que o senhor vê isso, querido pastor Samuel? Eu quero partir de um princípio, pegar até algo que o senhor citou aqui na mesa, a respeito da liberação da palavra. Porque a gente bem sabe que a palavra é que liberta. Isso é um fato. Só que hoje nós estamos vivendo, isso eu falo, por andar bastante lugares, falar com bastantes líderes, até líderes que têm mais tempo que eu de ministério. Eu gosto muito para adquirir essas experiências. Mas eu tenho notado que, muitas das vezes, partindo do princípio do discernimento entre o corpo de Cristo, quando alguém vai ceiar, quando alguém vai participar da ceia, às vezes, muitas das vezes, nem a própria liderança sabe discernir. Eu já vi, já muitos casos de não ter nenhum discipulado, de entender o que é uma ceia. Até o discipulado do batismo, mas não vou entrar nesse aspecto, não tem um discipulado de entender o que é ceia. Então, muitas das vezes, a palavra ela não está sendo tão clara ao ponto de atingir o público, atingir a comunidade, ao ponto de confrontar ela. Eu acredito, sim, que nós temos que... Tem momentos que nós temos que reunir, sim. Como foi dito aqui pelo professor, de uma forma coletiva. Você está errado. O doutor também citou isso. Você está caminhando dessa forma errada. Mas eu acredito, sim, no tratar pela palavra. Como a palavra que limpa, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Vai ter momentos na comunidade que nós vamos ter problemas, sim. Seja com ministros, os líderes, as pessoas que trabalham ao redor, que podem causar divisões, causar rebeliões. Mas eu acredito no poder da palavra.
Como um ministro, um líder, eu tiraria de uma função aquela pessoa que está causando divisão, mas eu não tiraria a ceia dela. Por que, pastor Samuel, você não tiraria a ceia dela? Eu acredito sim no confronto que há na mesa, de consciência, com a palavra e através do Espírito Santo. Quando eu impeço, eu estou falando uma visão que eu tenho, não é verdade de nada, tá? É só para compartilhar com os ouvintes e os pastores que estão aqui na mesa, e nós vamos conversar mais a respeito disso. Mas eu acredito sim no sentar da mesa e o liberar da palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que confronta, essa palavra que limpa, quando nós sentamos na mesa. E por mais que aquela pessoa, um exemplo, causou divisão, agora ela está fora dos trabalhos dela, da igreja, mas ela está sentada na mesa, ninguém tirou ela da mesa, ela vai participar da ceia. Eu acredito sim que algo naquela mesa pode acontecer. Possa ser, pastor, que não aconteça, a pessoa vai continuar, mas eu acredito no poder da palavra tão grande que é a palavra limpa. Ela pode sentar na mesa hoje com a consciência de não quero mudar, vou continuar e vou causar. Mas a palavra tem sim ainda o poder de pôr essa pessoa para longe, de apartar ela. Então eu parto do princípio que a igreja precisa cada vez mais reforçar a palavra. Principalmente, pastor Calixto, eu tenho notado, e os ouvintes que estão aí podem comentar, eu tenho notado muitas das vezes, quando nós somos convidados para ministrar em ceias, em determinadas denominações, A, B, C, D, hoje são mínimas ceias que na ceia é pregado sobre ceia. Mínimos. Né? Eu não vou generalizar, mas a maioria das vezes não fala sobre ceia. E eu parto de um princípio que se é um culto de ceia, é um momento de consciência, o que melhor para me trazer a consciência? É eu trazer o discernimento através da palavra na ceia. E eu acho que esse confronto entre a palavra e a nossa consciência que vai fazer toda a diferença no sentar da mesa, do limpar e do transformar. O ano passado, aqui na rádio, teve um debate sobre ceia. E eu me lembro de um dos debatedores dizer que ele, quando era culto de ceia, ele administrava a ceia a qualquer pessoa que estivesse na igreja dele. Ele falou isso aqui, eu me lembro claramente. Qualquer pessoa pode se servir dos elementos da ceia. E aí, quando ele foi questionado, mas e se essa pessoa não conhece a Cristo? Se essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo? Palavras dele, eu não tenho como saber. Eu não sei quem é joio e quem é trigo. No que ele falou, ele administra ceia para qualquer pessoa. Então, mas independente da situação espiritual dessa pessoa, se ela é regenerada ou não. Então, isso não está correto. A gente diz hoje que a gente não tem o direito, que a gente não sabe quem é trigo e quem é joio. Mas é uma geração muito mimizenta, vamos combinar. Mas quando Jesus contou a parábola do trigo e do joio, ele disse que foi por causa da negligência dos homens de dormirem sem deixar. O problema não é dormir, porque dormir todo ser humano dorme. Era não deixar alguém tomando conta da vinha. Sim. Né? Que lá em Isaías 5 diz que ele plantou uma vinha e botou uma torre de guarda no meio. Então parece que sempre tem que ter alguém vigiando. A falta de vigilância é o problema. O inimigo veio e semeou. Mas quando essa história, gente, que não dá para discernir trigo de joio, é conversa fiada. É conversa fiada. Porque Jesus, quando chegou e bateu o olho, disse: quem foi que plantou o joio? Então Jesus discerniu. Jesus viu a diferença. Já está até havendo separação. Já está, Jesus viu. Porque dizem que dizem que o trigo, a diferença do trigo é por ele ter fruto e o joio não. O joio está sempre inclinadozinho. E o trigo, por causa do peso do próprio fruto, ele declina. Agora, Jesus viu. A questão é, por que vocês não vão arrancar? Para quando vocês tiraram o trigo, não vir junto. Por quê? Porque as raízes do joio, ela se entrelaça com o trigo. Então parece que o problema todo é esse entrelaçar nas escondidas, debaixo da terra, onde ninguém vê. E não é a nossa função separar joio e trigo. Não é nossa função. Mas a nossa função... Mas discernir é. Sim, e na hora de administrar a ceia, para quem que a gente vai administrar a ceia? Então, porque eu quero citar aqui, se o senhor me permitir, professor, Jonatas Eduardo. Sim. Né? Concordo Jonathan, muito com ele, viu? O grande pregador do sermão de um Deus irado. Você concorda com ele? Em muita coisa. Que bom. Em muita coisa. Que bom.
Vocês sabem disso, que Jonatas Eduardi foi mandado embora da sua igreja, despedido como pastor e se tornou missionário, aonde ele conhece David de Brainer. Por quê? Porque a sua igreja começou a defender a ideologia que todo mundo deveria tomar ceia. E Jonatas Eduardi foi contra isso. Ele dizia que não. Só que Jonatas Eduardi, no último do seu sermão, quando foi embora, e eu vou ouvir o bispo Evan, o seu sermão de despedida, essa é a frase de Jonatas Eduardi. Hoje, vocês abrem uma fenda, uma ruptura. Amanhã ela vai se tornar uma fenda tão grande que vai engolir vocês. Que é essa liberalidade que todo mundo, independente, a ceia é do Senhor, eu não tenho direito. Aquela igreja que foi a igreja que mais experimentou o avivamento, o senhor sabe. 40 anos depois ela estava fechada. Foi que caiu mais rápido depois. E se tornou um galpão, aonde mais tarde se tornou o corpo de bombeiros da cidade. Nunca mais aquela igreja se levantou. Parece que Jonatas Eduardi tinha razão. O grande pregador, né? Fundador da Universidade de Princeton. Então, a minha pergunta que é o que o pastor falou, essa palavra confronta. Só que parece que tem gente, como citou o pastor Marcos, o professor Marcos, que por mais confrontada que ela seja no individual, com o irmão, parece que ela não muda, cara. Parece que ela não deixa, pastor Samuel, que essa palavra penetre o coração dela, a tal ponto que o próprio Jesus disse, vai ter gente que vocês vão ter que separar e tirar do meio, porque é publicano e fariseu. Foi Jesus que disse, não fomos nós. E aí, como é que fica? Então, a gente precisa, pastor Calixto, entender que dentro da responsabilidade que temos na liderança, existem problemáticas que a gente vai tratar, que é de conhecimento de todos. Todos estão vendo que aquela árvore, ela está apresentando os frutos que não condiz com as escrituras. E se a palavra, como disse muito bem o pastor Samuel aí, pontuou, e eu concordo plenamente com ele, a palavra vai confrontar, a palavra vai tratar. Tem pessoas que eu não posso impedir de participar do corpo de Cristo, de participar da ceia. E a prova está nas próprias escrituras. Porque a Bíblia está dizendo aqui em Coríntios que muitos comem sem discernir e ficam fracos, doentes e alguns dormem. Isso significa que elas estavam participando do corpo, mesmo elas sendo ensinadas, de qualquer maneira. Então o problema não está na palavra, está na pessoa que está recebendo a palavra e não está tendo esse entendimento. E é óbvio que se a igreja for muito bem instruída, quem conduz a igreja, o rebanho, abaixo da vontade de Deus, ele vai tratar e todos vão ter o conhecimento. Nunca vai agradar a todo mundo, essa aqui é a grande verdade. A gente nunca vai agradar a todo mundo. Só que tem um detalhe que é muito importante. Se a palavra da verdade está sendo pregada, ela não só limpa como liberta e também ela vai julgar. E a condenação está clara e evidente aqui. Se a pessoa está dormindo, se ela está doente, se ela já morreu espiritualmente, ela já foi sentenciada pela própria palavra. Então, pastor, só que lá em Apocalipse também parece, Marcos, eu quero ouvir de você, que parece que Deus põe a responsabilidade do Estado, de algumas igrejas, na pessoa da liderança. Também. Ele fala, eu tenho contra ti que toleras a Jezabel. Lembra-te de onde caíste e volta a praticar o primeiro amor. Sempre essa palavra lá é dirigida ao anjo da igreja. E aí? E nós não temos sido omissos? Sim, isso aí é incontestável. É uma pergunta que eu faço, porque nós somos aqueles que devem. Nós também não temos errado? A qual ponto que a gente também não tem errado? Para que alguns irmãos cheguem a esse estado de tomarem a ceia sem discernir, como disse o pastor Samuel, que ele tem ido em muitas igrejas A e B, muito educadamente ele não citou nenhuma denominação, mas ele disse, em poucas igrejas que eu chego, eu vejo falar da própria Santa Ceia. Tem muitas igrejas que recebem membros sem fazer um discipulado com essa pessoa, sem saber de onde ela veio, por que ela veio, como ela veio.
isso tudo também é uma problemática que vai afetar diretamente o corpo. É o que o senhor disse anteriormente. É aquela laranja que às vezes está podre, saiu de algum lugar porque foi confrontada e não tem mais carta de recomendação, chega e não se assenta para discipular. Eu tinha uma pessoa que se aproximou de mim na igreja, ela participou de 1, 2, 3... No quarto culto, eu a convidei, porque já ia se aproximando da ceia. Eu a convidei para uma conversa. Da onde você veio? Aí a pessoa disse, olha, eu não estou conseguindo ir na minha denominação, porque para mim chegar na minha denominação está tendo baile funk na região, e eu não consigo atravessar, então eu vim congregar aqui. Eu falei assim, tá, mas quem é o seu pastor? Qual a igreja que você... Passa o telefone do seu pastor para eu conversar com ele. E dialoguei com o próprio pastor. E o pastor me deu a carta daquela pessoa para que eu pudesse inseri-la no corpo. E a gente não vê mais isso, pastor Calixto. É difícil. Querido professor Marcos. Pastor Calixto, olha esse texto aqui, ó, de Atos capítulo 20. Paulo está dizendo assim, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. O que você acabou de dizer, Calixto, com relação à atividade do pastor da igreja, o pastor tem que ter a consciência tranquila de diante de Deus poder dizer o que Paulo disse aqui. Eu vos falei toda a verdade. Exatamente. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Você está certo, Calixto. É nossa obrigação como ministros dizer toda a verdade. Toda. Ensinar em tempo e fora de tempo, publicamente e privadamente, de tal maneira que todo pastor será responsabilizado por Jesus pelo trabalho que fez. E aí, diante de Deus, como é que os pastores se posicionam? Eu disse tudo o que devia dizer, eu disse toda a verdade, eu ensinei como deveria ensinar, eu fui, de fato, discípulo de Jesus, discipulando aqueles que Jesus me deu. Porque todo pastor, ele é copastor com Jesus Cristo. Que Jesus é o sumo pastor da Jesus é o igreja. sumo pastor, a gente não faz nada sozinho. Então, além de cada um individualmente ter que se examinar, cada pastor individualmente é responsabilizado pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo a ensinar tudo o que precisa ser ensinado. Olha, muito legal, querido doutor Helder. E aí, Helder? Olha, eu acho que os irmãos têm toda a razão. A igreja de Coríntios era uma igreja problemática, mas era uma igreja que tinha coisas boas. Ah, sempre tem, né, Helder? Ninguém é 100% errado, né? Pois é. E então, se o apóstolo, ele gastou, entre aspas, né, ele escreveu 2 cartas, é porque estava muito preocupado, então ele estava tentando pastorear a mesma igreja. Nós só temos a resposta, porque as perguntas que foram endereçadas a ele nós não sabemos, são cartas, né, das respostas. Mas eu acho assim que os irmãos têm razão. E eu queria falar uma coisa assim, não quero ofender ninguém, mas eu acho assim, pelo crescimento das igrejas, do movimento pentecostal, que é uma bênção. O movimento pentecostal é uma bênção. Amém. Trouxe muitas coisas boas para o Brasil. Muitas coisas boas, né? Nós sabemos que tem os reformados também, que tem a sua contribuição também mais em não é muito, área. mas tem. Só para cutucar meu amigo, o professor Marcos. Eu te amo, Calixto. Te amo, Marcos. Mas a gente sabe que... bom, os irmãos vão falar melhor do que eu, né? Para se preparar uma pessoa para o ministério, se gasta muito tempo, né? É uma questão vocacional. Hoje parece que não está bem assim como uma vocação. Mas essa velocidade, às vezes, de precisar colocar um irmão, que o irmão às vezes é uma benção. Você deve ter lá irmãos lá, é uma benção, né? No banco da igreja. Exatamente. Não no púlpito. Tudo bem, mas assim, é verdade. Ô, Marcos, pega leve aí, caramba. Mas assim, aí de repente tem lá sei lá, uma igreja, um ponto de pregação, tal. E às vezes eu até quero escutar um pouco o reverendo Calixto falar sobre isso. Aí tá lá, você tem um irmão lá que é crente,
ele lê a Bíblia, ele ora, ele tem a família em ordem, não está nunca metido em confusão, ele é um pecador como qualquer outro. Mas é uma pessoa que dá bom exemplo. Só assim, mas não tem aquele conhecimento bíblico que a gente gostaria. Mas é um irmão que lê, que ele ora. Esse irmão, porque pela velocidade que as coisas vão crescendo, os irmãos têm que escolher os ministros para poderem. Então eu acho que tem aí um gap. Então eu queria saber, né, pegando esse gancho da responsabilidade pastoral, eu sei que deve ser, cada caso é um caso, eu não quero que você fale uma como se fosse para todos, mas qual que é o teu discernimento nesse sentido? Você tem lá uma congregação, você tem 2 irmãos lá importantes que você fala, pô, são irmãos da minha confiança, mas não são assim, gente, um bom pregador, um bom, entendeu? Como é que você faz? E tá precisando atender o povo. Como é que você resolve essa questão aí? Rapaz, estão me colocando aqui. O povo já Deixou fala que de ser eu falo mediador, demais, mas vamos Deixou lá. de ser mediador agora. A grande questão é, eu vou te responder, não vou fugir da pergunta, porque eu acho que isso é o legal do nosso debate. E é por isso que a Rádio Mais faz um debate diferente de todo mundo, né? Eu vou te responder como a Assembleia de Deus nasceu. Principalmente o Ministério de Madureira. Por que nós nos espalhamos tanto a Assembleia de Deus? Paulo Leiva Macalão, nosso fundador, quando uma igreja diz a ele que ele não tinha condições de ser pastor, ele foi lá para a Central do Brasil. E, angustiado, desanimado, Deus lhe deu um hino, que é: vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror, o mal não. E aí ele canta esse hino, que é uma coisa linda, tal. Nesse hino ele vai dizer que ele reconhece que ele não é tão talentoso para isso. Ele reconhece que há falhas nele, no sentido de poder ser um pescador melhor. Mas foi ele que Deus escolheu para pescar. Então ele saía nos vagões do trem, pegava o cara e ia evangelizando o cara. 6 estações depois, ele já tinha ganhado o cara para Jesus. Ele descia com aquele cara, ficava na região da casa daquele cara ali por 2, 3 dias, dava as instruções básicas para ele. Geralmente ele ganhava a família desse rapaz, dessa pessoa. Lá ele consagrava, ele orava para esse cara, deixava ele como cooperador da obra de Deus, e a casa daquela pessoa já se tornava um ponto de pregação, e ele tinha por obrigação orar com a família e tentar influenciar os vizinhos a vir. Foi assim que surgiu a Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. E é por isso que a gente está. Então hoje, Helder, eu te responderia o seguinte: lógico que com isso nós tivemos alguns problemas. Por quê? Porque você sabe, o que Paulo disse se cumpre no nosso meio. Não foi os tão sábios segundo a carne que fomos chamados. A maioria de nós são pessoas muito simples. Hoje, Helder, até dizer aqui, me diga quem é um simples que criou uma heresia na igreja. Todos os hereges da igreja foram grandes teólogos e grandes estudadores. Não foi nenhum irmão simples da igreja. Hoje, Helder, eu estou levando muito mais em consideração fidelidade, caráter e o quê? E lealdade. Porque o cara, ele não pode ser talvez o melhor pregador, mas se ele for leal, se ele tiver caráter ilibado, e ele tiver o restante, ele vai aprendendo no meio do caminho com Jesus. Foi o que Jesus fez com Mateus. Passou, bateu na mesa e falou, vamos. Porque muitas vezes você pega um cara, o doutorzão, cheio de tal, mas não tem caráter. Não tem fidelidade, não tem hombridade. Você faz e o cara tá te apunhalando pelas costas. Então, algumas vezes, eu tenho percebido, e eu digo isso, a semana passada, me perdoem até extenso, vou ouvir o pastor Samuel, eu peguei um irmão lá da igreja, na nossa reunião de obreiro, e mostrei. É uma pessoa muito simples, muito simples. E eu já tinha colocado 3 pessoas para dirigir uma igreja nossa lá, engravatadozinho, cheio de não me toque, papapá.
Os 3 vieram. Vai ter que fechar aquela igreja mesmo que não vai para frente. Eu chamei esse irmão, pastor nosso. Estou aqui, querido, dando testemunho da sua vida. Homem simples. Gravata dele anda meio tortinha, assim, que ele não liga para nada disso. É ele é assim. Varão, falaram para mim que lá eu tenho que fechar mesmo. E aí que você me disse? Falou, manda eu para lá. Manda eu para lá. Manda eu para lá, se o senhor vai ver se lá vai fechar. E eu mandei ele para lá. Já fazem 4 anos. A igreja não fechou. Pelo contrário. Pelo muito contrário. Ele já reformou a igreja. Ele já comprou cadeira. Ele já trocou. E os irmãos estão lá cultuando a Deus e alegre. Então, tem muita gente engravatadozinho, cheio de leco-leco, que não tem vida com Deus. E muitas vezes esse irmão simples, que a gente chamava as irmãs do coque, é quem realmente tem graça de Deus. Muitas vezes não tem aquele todo o conhecimento que o pastor Marcos, que você, Helder, tem, eu não tenho. E que são pessoas simples que têm levado a obra de Deus a sério. Tem a verdade. Tem a verdade. Andam na verdade. E aí, pastor Samuel, como é que você vê isso? Porque tem muita gente aqui falando de verdade, mas não é verdadeiro. Sim. Porque é o que João exige daquele que ele fala na 3ª carta de João, que ele fala com o amado Gaio. É isso? Ele diz assim, os irmãos têm testificado da tua verdade. Sim. E como andas na verdade. Não é só você andar na verdade, mas é você ser verdadeiro. Então tem muita gente aí, conhece da verdade, prega a verdade, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. A expressão bíblica não é inteiro. Então, tem muita gente aí, mete o pau. Mas eu prefiro um irmão simples, honesto, fiel a Deus, do que um catedrático sem moral e sem princípio de lealdade. Isso não existe. Querido pastor Samuel, perdão pelo tempo. Isso foi ótimo. Pastor Calixto, doutor Helder, essa pergunta foi muito importante, porque o pastor Calixto citou algo muito importante mesmo, sobre a fidelidade. Às vezes, nós levantamos pessoas, ou acreditamos em pessoas, que demonstram, é como uma entrevista. Chega na porta, na entrevista, vai conversar, ele fala que sabe fazer tudo. No dia a dia, você vê que não sabe fazer metade do que disse que faria. E às vezes assim nós encontramos no reino, infelizmente. Pessoas que chegam, dizem que estão prontas, mas não estão. E eu acredito sim muito na fidelidade. E o pastor Calixto falou algo importante sobre a verdade. E aí eu acredito nessa questão do testemunho da nossa vida, né? O testemunho da nossa vida, ele prega muito mais do que uma boa exegese, uma boa hermenêutica. O testemunho da nossa vida alcança muitas pessoas. Eu tive pastores que eles, no culto de doutrina, muitos não gostavam de ouvir eles. Por conta de quê? Não tem tanto conhecimento. Mas a igreja era forte. A igreja era resistente. Os jovens eram fortes. Formou muitos obreiros. Então aquele pastor, ele não precisava de todo aquele conhecimento para atrair o público, mas o testemunho dele, como ele cuidava das ovelhas, como ele zelava das ovelhas, fez muitos ministros serem formados. Testemunho. A verdade estava sobre ele. Então, nem sempre. E hoje, eu tenho visto muitos que, como o pastor Calixto diz, estão prontos, estou pronto. Esses que estão prontos, eles não querem se submeter à liderança. Esses que estão prontos, eles não querem sentar para ouvir. No culto de ensino, por exemplo, não quer estar ouvindo o líder, mas ele quer estar levantando para falar. E é esse que é simples. Esse que, às vezes, ninguém olha e aparentemente acha que ele não tem vocação para aquilo. São que estão em todos os cultos, sentados, ouvindo, sendo discipulados. E por mais que eles não tenham uma boa hermenêutica, uma boa exegese, a verdade da vida deles pregam. E a verdade, ela é tão importante, professor, que ela atrai pessoas. Ao ponto que tem lugares que vão encher, não é pela performance de quem está no altar, mas é pela verdade de quem senta nele. É a metanoia, né? A transformação daquela pessoa vai levar o testemunho. Você olha para o gadareno, ele queria seguir Jesus. Ele foi liberto e
queria ir com Jesus. O que Jesus disse para ele? Volte. Não, você não vai comigo. Tem gente na sua cidade te Vai lá e fala esperando, pra eles, porque né? elas vão ver a transformação A que verdade na você tua recebeu. Não usava terno, não usava gravata, chegou lá na simplicidade, talvez falava, nós vai, nós fumo, né? Então, por isso, pastor Calixto, que eu não saio das lojinhas, nas comunidades, eu vou lá pregar. E disseram para mim até um tempo atrás, você não tem medo de ser preso? Se me prenderem, vão saber quem eu sou. Porque eu vim pregar a palavra, a verdade, e dar o testemunho a essas pessoas de que o poder de Deus pode mudar a vida delas, como assim fez com a minha. E muitas pessoas entram no nosso ministério hoje porque conhecem o meu testemunho no território onde eu tenho a igreja instalada. Isso é a verdade levada a essas pessoas. E são pessoas que, quando vêm, não vêm de brincadeira. E aí, pastor, eu queria falar para o senhor assim, parece que o que falta um pouco hoje no meio do evangelho, até porque a gente tem temas como esse, senão nós não teríamos, de dissensão, da gente ter que analisar, de o irmão ter que analisar a si mesmo, a tal ponto a gente vê cada coisa maluca. O que o senhor diria? O que falta? Falta o quê? É transformação? Falta o quê? O nascer de novo? Por que a gente está tendo tantas dessas coisas a tal ponto da gente colocar em xeque se uma pessoa pode ou não pode tomar a ceia? Eu vi um dia um pastor reformado brasileiro, muito famoso, dizer o seguinte... Mas não podia ser um pentecostal, né? Poderia, mas não ouvi um pentecostal falar isso. Ele falou o seguinte... Eu sei disso. Ele falou o seguinte... O primeiro sermão pregado em Atos converteu 3.000 pessoas. Hoje em dia parece que precisa de 3.000 sermões para converter uma. Rapaz, isso é sério. Porque o pastor Samuel falou, acho que 2 ou 3 vezes, da necessidade da exposição da palavra. O bispo Evan falou de novo isso. A palavra liberta, a palavra limpa. Jesus disse isso. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Então, falta muitas vezes a pregação da palavra de Deus, porque muitas vezes, hoje em dia, infelizmente, as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, mas acreditam na estratégia, acreditam na retórica, acreditam na performance, acreditam que a homilética sem a apresentação da palavra vai ser suficiente. O saudoso Dr. Martin Lloyd Jones tem um livrinho muito importante chamado Conversões Psicológicas e Espirituais. Que tipo de sermão nós estamos entregando nos nossos púlpitos? Depende do tipo de sermão, é o tipo de conversão que vamos ter. Na maioria, não vou dizer na maioria das vezes, mas muitas vezes o pregador transforma o púlpito em divã. E ao transformar o púlpito em divã, ele vai ter conversões psicológicas e não espirituais. Porque o instrumento que ele está usando pode até ser a palavra de Deus. Mas ele não está usando a palavra de Deus como palavra de Deus. Ele coloca Freud no mesmo pé de Paulo. Como uma ferramenta. Ele está colocando Jung no mesmo patamar de Pedro. Ele está usando a terapia cognitiva ou a terapia emocional no mesmo pé de igualdade da regeneração. Só que quem opera a regeneração é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Mas quem opera a terapia cognitiva sou eu. E se eu consigo fazer aquele meu ouvinte sair satisfeito no domingo, querendo voltar no domingo para me ouvir de novo, eu atingi meu objetivo. Olha, Nani, eu quero aqui propor um debate. Conversões psicológicas ou espirituais? Forte. Nós estamos tendo verdadeiras conversões ou nós estamos tendo pessoas que estão achando que se converteram? Exatamente. Convencimento, convencimento, porque isso é sério. Veja só, vou fazer aqui o papel do pastor Calixto. Vou dar uma provocada em nós aqui. A Bíblia diz que quando a gente vai ofertar, se houver um entrevero entre eu e outra pessoa, eu primeiro me reconcilio com aquele irmão
e depois eu entrego a minha oferta. Mas diz que é para deixar ela no altar. Mateus Não pode 5:23. Eu Que é de vou lá, Deus, é me de Deus. reconcilio e entrego a minha oferta. Mas E dou ela minha já oferta. ficou no altar. Perfeito. E com relação à ceia? Pastor Calixto, nós dois estamos frequentando... Peraí, nós estamos frequentando a mesma igreja, eu e você. No domingo da ceia, você falta. E eu tenho uma pendenga com você. O que eu faço? Se até a oferta eu tenho que deixar no altar e te procurar... Quer dizer, quer então dizer aquele que a dia eu não ceia- tomo a ceia. Então, aí é o que eu tô perguntando. Será que a oferta não, quem tá é mais perguntando importante? agora sou eu. Não, vai quem lá. tá perguntando agora sou eu. Ah. Como é que faz isso? Esse perdão aí, tá resolvido ou não tá? Eu não conversei com você, você não foi eventualmente. Aí eu vou te Esse fazer é o uma tema pergunta. nosso, tá O aí, que ó. que você resolvido. tem? Aí eu faço uma pergunta. O que você tem na sua essência como consciência? Eu sei que eu preciso me tratar com meu irmão. Só que a Santa Ceia está aqui diante de mim agora. Então, mas o se eu problema- já tenho a consciência, Eu tomo a ceia ou não? examina-se o homem a si mesmo. Mas eu- Não, mas Toma, peraí, você mas toma. peraí. O texto Toma. diz lá que não é você. É se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você. Sim. Ou seja, Não, mas aqui ele você, no inverteu. entanto, você sabe que você não tem qualquer culpa daquele fato, mas que gerou um E problema. se você não me perdoar? Então, Eu e vou aí? lá ter com você, eu me humilho, eu peço perdão, você não me perdoa. Eu mesmo assim fiz o que a palavra de Deus me mandou fazer. Ok. Eu fui me reconciliar com você e aí a minha oferta é entregue com o coração limpo, eu tô Amém. feliz, eu tô alegre, eu tô satisfeito. tô Você fez ofertando- a sua parte, que é o que diz o Exatamente. escritor aos Hebreus. Na ceia. Quando, se possível for, seguir a paz com todos. Exatamente. Se possível. Tem gente que não tem como ter Exatamente. paz com ele, não. Se no Até dia- porque o irmão me disse esse dia, deixa eu brincar com vocês aqui, o irmão me disse, se tudo fosse resolvido na base da paz, anjo não precisava usar espada. Vai lá. É. Agora, no contexto da ceia, se eu tenho se algum irmão tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, é obrigação eu ir até ele. Buscar a reconciliação. Tendo a reconciliação ou não, a Bíblia não me autoriza a não tomar dos elementos da ceia. Mesmo porque, e isso aqui é muito importante, no dia da ceia, Jesus e seus discípulos, os discípulos não tomaram dos elementos da ceia. Jesus serviu os elementos da ceia. Foi ele quem deu o pão e foi ele quem deu o cálice. Mas até aí, beleza. Eu vou provocar aqui, aí o Helder, eu quero ouvir a sua resposta, viu, Helder? Não foge, não. A grande questão é, Jesus está lá na mesa, eu te perguntaria aqui, os 11, depois, eles tomariam ceia com Judas de novo? Sem aplicar qualquer sanção a ele? Os 11 tomariam ceia com ele de novo? O Helder vai responder. De novo agora? De novo? É, vai lá, Helder. Outro tomahawk aqui na cabeça da gente? Eu não vou fugir não, mas eu vou responder uma questão antes. Voltou, o Calixto voltou. A dar tiro na gente. E é muito bom. É lógico que essa carta aqui não está sendo dirigida somente aos membros. Ok. Há líderes aqui também, eles estão também tomando chapuletado. Tomar um rock na cabeça. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Depois aqui tem uma coisa bem interessante. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Eu acho que os irmãos já tiveram a experiência, os líderes, de ir no pastoreio. É lógico que numa igreja pequena, como eu faço parte de uma comunidade, o pastor consegue minimamente comer com os irmãos. Não sei, no caso aí, eu estou falando do reverendo Calixto, porque ele tem muita gente aí. Não dá para comer na casa de todo mundo, mas ele certamente é convidado para comer na casa dos irmãos. Aqui me parece que é uma coisa bem interessante quando não somente os líderes, mas os irmãos se reúnem para comer. Você não come junto com uma pessoa que não Tem Não tem afinidade, comunhão. né? a não ser que for por acaso. Até porque esse ato de comer, sentar à mesa, era o ato de maior intimidade. É tanto que um Comunhão. judeu não se sentava com um egípcio para comer. É isso aí. Então, ótimo, que é bom conversar com quem conhece a Bíblia. A questão da ceia.
é um caso limite, porque Jesus sabia quem era Judas. Uhum. Ele foi... É uma coisa radical, porque Cristo ele é radical, né? Ele sabendo... E não tinha ninguém que prestasse ali também. Nós estamos falando do Judas. O Helder agora jogou um tomahawk. Tinha um que tinha uma espadinha guardada porque queria matar os romanos. O outro cobrava imposto dos próprios irmãos judeus. É verdade, Helder. Então, assim, não tinha assim muito... Nós estamos falando do Judas, realmente é uma... Mas assim... Só gente boa na mesa. Exatamente. E... Às vezes a gente lê as escrituras... Eu não vou falar dos irmãos, vou falar de mim mesmo. E você lê, você fala assim... Não dá para fazer isso aqui. Não dá para fazer. Eu sei que é a palavra de Deus, eu sei que está ordenando, mas eu não consigo fazer isso aqui. Aí a pergunta que eu faço, eu até estava estudando a Bíblia com os irmãos uns dias desses aí, e os irmãos ficaram bravos comigo, né, que eu li o negócio. Eu só li a Bíblia, não expliquei nada, né? Que era a respeito de colocar que a gente... nós podemos nos irar, mas a gente não pode passar para o dia seguinte. Rapaz, os irmãos falaram assim, mas você consegue fazer isso? Eu falei, ó, irmãos, eu gostaria de fazer. Agora, se a Bíblia está ordenando, é porque é possível fazer. Se eu não consigo fazer, o problema está comigo, não tá é na as Bíblia. escrituras. Então, assim... Você está dizendo aquele texto, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, não. Irai-vos E não pequeis. pequeis. Isso. Porque a justiça de Deus não opera na ira do homem. Mas até o final do dia, que aí não era para colocar o sol, né? Geralmente é colocado isso para casais, mas na verdade é para amizade, é para todas as coisas, né? A partir desse momento, meu negócio é o seguinte, eu me iro, porque a Bíblia diz que eu posso me irar, mas eu tenho que resolver aquela questão até o final do dia. Não tem como. Então, assim, se é possível ou não, é uma outra história. Mas se a Bíblia está ordenando, eu acredito que Deus, que Cristo vai conceder-nos a possibilidade, Exatamente. na medida em que eu entendi as escrituras. Agora, se é fácil ou não, porque essa questão aí do perdão é uma coisa complicada. Principalmente quando você não tem culpa no cartório. Às vezes a gente tem, mas quando não tem é mais difícil. Agora, eu acho que como eles tinham eu vou dizer assim, não é coach, mas um treinamento que eu digo assim, a pessoa já eu tenho um problema com o irmão, eu já vou resolver agora, eu não vou deixar para daqui 2 meses, quando chegar a ser, porque não vai dar. Então nós já vamos resolver isso aqui agora, né? No outro dia, o máximo. A não sei se o irmão viajou tal, mas assim... Então, assim, que eu digo que é um treinamento, não é coach. Eu identifiquei o problema. É assim, por exemplo, o irmão está doente. Ah, vou orar pelo irmão. Não, eu estou começando a orar agora pelo irmão. Não é amanhã. É agora, é já. Né? Não é falar, eu vou orar, Não. Então, assim, eu acho que cabe a nós termos um exame bastante forte a partir de mim e ter a consciência seguinte. Bom, eu estou com um problema aqui, eu vou tentar resolver agora esse negócio. Porque depois pode ser que o negócio não dê certo para resolver, né? Helder, você trouxe uma coisa muito interessante da radicalidade de Jesus e os atos dele. Momentos antes dele ceiar com o traidor, ele lavou os pés do traidor. Um querido professor no seminário falou que ele também lavou os pés de Pedro, só que com Pedro ele deve ter usado água morna. Mas não é, né, gente? Vocês perdoam eu na minha ignorância, mas Agora, Jesus é Jesus, né, meu? Só não que... dá pra aguentar traidor do lado da gente o tempo todo. Jesus é Jesus. Eu tô mais na palavra Calixto, do irmão Paulo, mas o Calixto, que parece que o irmão Paulo diz assim pra Timóteo, dos tais te afasta. Ô, Calixto. Cara, não dá pra conviver com esse tipo de gente. Então, vocês me perdoam. Mas gente, eu tô do lado de Jesus. Olha como que é uma mente quando ela não é cauterizada. Se eu não tais. consigo estar nesse ambiente, eu me afasto Eu dele. te afasto, Mas para cara. o meu tratamento, porque isso vai ser bom para mim. Não é. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que a palavra desse pessoal, pastor, corrói a gente como uma gangrena, cara. Ok, Calixto, mas o nosso exemplo a ser seguido... Tudo bem, Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ok. O nosso exemplo principal é Jesus Cristo. Amém. Certo? Também concordo. Quantas pessoas Jesus perdoou
e ele não chamou para perto? É porque o perdão também não é convivência. Você pode perdoar, deixa aí, mas não quer dizer que você tem que conviver. Ok. Com quantos Jesus fez isso? Aí esse é o ponto. A radicalidade dos atos de Jesus deve ser o padrão que a gente tem que seguir. Eu concordo que é difícil. Eu concordo. Ontem em casa, no culto doméstico, eu estava falando sobre isso. Às vezes o marido e a esposa têm alguns entreveros lá e demora 1 ou 2 dias para voltar ao normal. Pedro comentou isso agora há pouquinho. Não tem que ser assim. No dia seguinte, a minha ira tem que estar superada. E a questão do perdão é a gente não olhar mais... Mas se vocês estão falando que nem mas eu não sou um super crente, não, aí, tá? Mas eu poderia até colocar aqui, porque a Bíblia vai dizer, olha, não se ponha o sol sobre a sua ira. Sim. Né? Mas a mesma Bíblia vai dizer, não vá na casa do seu irmão no dia da sua adversidade. Então, o que eu entendo com isso? É que se você botar a mão na panela enquanto ela está fervendo, Sim. a tendência é você queimar a mão ou você derramar a panela. Não se põe o sol sobre a sua ira, eu não entendo como o mesmo dia ou o final do dia. Eu entendo que o se pôr o sol dá a ideia de que aquele dia se findou e que vai começar um novo estágio. É que você não esqueça do fato. Mas dá um tempo, espera a panela esfriar, até que você e o seu irmão tenham condições de uma conversa, sem que, de novo, vocês se basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal, você não deve esquecer, porque você leu lá. Você ofereceu a oferta, e foi naquele momento, eu não sei quanto tempo passou. Opa, eu refleti, eu lembrei, preciso me acertar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte... Cuidado, disse Paulo, para que se brotando uma raiz de amargura, ela não venha vos privar da graça. Então, o que é raiz? Raiz demora um tempo para crescer. Então, eu não tenho isso como o mesmo dia, eu tenho como algo que não se deve ser esquecido. Mas isso não está ligado ao temperamento? Que não se deve ser abandonado. Alimentado também. Mas aí está ligado ao temperamento da pessoa. Interessante, não tinha pensado dessa forma. É isso que eu penso. Eu quero ouvir o pastor Samuel. Por que, pastor Samuel? Porque tem dia que se você for tratar, cara, naquela ênfase que você tá, você pega o cara pelo pescoço. Pastor Calixto, eu acredito em 3 etapas. O perdão, que é a decisão, professor. Essa pode ser imediata. Né? Imediata. Eu decidi perdoar. Tá bom. Como o senhor citou aqui agora, hoje eu decidi perdoar. Mas eu acredito na segunda etapa, reconciliação. Tá. E a reconciliação é um processo do relacionamento que é bilateral. E às vezes não vai dar pra fazer no mesmo dia. É uma via de mão dupla, É uma via de mão dupla. E aí é um processo que no dia a dia você já decidiu perdoar, liberou perdão, mas a reconciliação é um processo de relacionamento para chegar no ponto da confiança. Que eu acredito que esses 3 pontos, perdão, reconciliação e confiança. A confiança já é uma reconstrução progressiva. Nem sempre vai ser reconstruída a confiança ou não. Não, e é uma confiança que pode ter sido perdida e precisa ser reconstruída. Mas o perdão, ele é liberado aqui. Na hora, Decidi. Mas aí a reconciliação. Ou nem vai haver a reconciliação por parte da outra pessoa. Porque também, parece que Mas Paulo... o importante é o ato que você teve de você pedir o perdão e de você estar em paz para estar reconectado ao corpo de Cristo. Que isso é fundamental. Porque não tem como... O perdão, ele pode ser liberado aqui agora. Entre eu e o professor. Só que esse relacionamento não é restaurado imediatamente. É um processo. Né? É um processo. Depende também muito do temperamento. Tem pessoas que vai procrastinar para ela se reconectar. Caso, né? Tem gente que vai fazer isso de imediato. Tem pessoas que têm uma facilidade para lidar com algumas questões. Eu não sei, eu não sei. Parece que Paulo, na questão de João Marcos, quando o abandona, o tio acolhe João Marcos, né? O homem da consolação. O Barnabé precisa consolar esse menino. Mas o Paulo, para que João Marcos readquirisse, que é o que o pastor Samuel está falando, readquirisse a confiança desse Paulo, levou quase 23 anos. Então, olha aí. No final da vida, Paulo diz, traz contigo a João Marcos, porque ele me é útil.
no evangelho. Mas, pô, quanto tempo demorou para que Paulo reconhecesse? Não, esse rapaz errou lá atrás, esse rapaz pisou na bola, mas, pô, esse cara ele tá restabelecido, ele tá curado, ele mostrou que ele é uma nova criatura. E aí, pastor? Esse é o problema. Eu acho que a questão de reconquistar a confiança é algo bastante difícil para nós que vivemos nesse ponto aqui, né? Da presença do pecado ainda na nossa vida, apesar de lavados e limpos do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, reconquistar a confiança é bem complicado. Mas eu continuo insistindo do padrão que é Jesus Cristo. Radicalidade. Né? A gente perdoa, a gente busca reconciliação e a gente busca ter confiança de novo. Ou seja, essas 3 ações que o pastor Samuel trouxe aqui são 3 ações que eu tenho que fazer. Então, em que medida eu estou disposto a pedir perdão e perdoar? Em que medida eu estou disposto a buscar a reconciliação? E em que medida eu estou disposto a voltar a confiar de novo? Porque eu posso admitir que é difícil confiar de novo. Mas se eu continuar com esse discurso, é porque é difícil, é porque é difícil, é porque é difícil, é porque é difícil, vai continuar sendo difícil sempre. Professor, você acha que aconteceu isso com Jesus e Pedro? Eu acho que aconteceu com Jesus e Pedro e Jesus não demorou muito tempo para confiar de novo. Mas teve um tempo. Teve um tempo para Pedro. Isso não aí. Teve tempo para Jesus. Então, mas o que eu te digo Aí é que muitas vezes, pastor, que é o que ele falou, que é uma via de mão dupla. Você tá pronto, mas aquela outra pessoa tá pronta. Existem pessoas que são mais maduras no reino de Deus e existem pessoas que são menos maduras, são imaturas. E aí, nesse sentido, talvez seja para mim mais fácil voltar a confiar em você do que você confiar em mim. Aí eu vou jogar uma bola aqui no meio de campo. E tudo mais, e nesse entendeu? caso, como que fica o ato de participar da ceia, do examinar o homem a si mesmo? Ele participa ou não? Porque ainda estamos falando de algo pessoal. Não é algo que foi apresentado para todo o corpo. O pastor Marcos está defendendo que mesmo assim ele deve tomar. Se eu sou um crente maduro, eu entendo que eu já me reconciliei, eu já busquei o Samuel, já pedi perdão e essa quebra foi feita anulada da sua parte, da pelo minha menos. parte. Eu tô tranquilo diante de Deus de que eu fiz o que a palavra de Deus me ensina a fazer. Agora, Samuel também precisa estar consciente de que, embora seja difícil para ele voltar a confiar em mim, ele tem que trabalhar, ele tem que se examinar e estar disposto a voltar a confiar em mim como antigamente. E não simplesmente ficar repetindo o mantra de que é difícil, é difícil, é verdade. Talvez ele tenha que ver em mim algumas atitudes que vão fazê-lo ver o antigo Marcos. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui muito simples e eu vou ouvir o Helder. Outro dia, porque já faz tempo e eu não sei precisar você quanto tempo. Então, outro dia eu não estou pecando. Outro dia uma irmã chegou para mim e falou, pastor, mas irmã fulana fazem mais de 10 anos que não fala comigo. Ela dá a volta no coisa só para não falar comigo. E eu falei para ela, e faz quantos anos que a irmã não fala com ela? Ela falou, 10 anos. Eu falei, então pronto, irmã. Não estou entendendo, senhor. Eu falei, então deixa eu te explicar. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro por eles, porque nisso se cumpre a lei e os profetas. Ou seja, se ela nunca veio até a irmã falar com a irmã, por que a irmã nunca foi até ela? Porque, gente, essa barreira da comunicação, Helder, ela é terrível. Jesus chegou para a mulher samaritana, pediu água, ela falou, não tem vergonha na cara, não? Será que você não sabe que os judeus não se comunicam com o samaritano? Tá escrito assim? Não é que... tá escrito. Tem vergonha? Não tem, é lógico que é eu, né? É a versão revisada, né? Revisada calistiana. Calistiana. Porque preste atenção, é normal uma mulher... Naquele normal contexto, um homem conversar com uma mulher? Naquele contexto. E como que você acha ainda mais que... sendo samaritana e aí, como você acha que ela olhou para Jesus e falou, cara, o que esse cara quer? Desconfiança. O que eu tô falando para você é tão... que teve um louco aqui no Brasil
que disse o que Jesus ofereceu para aquela mulher. Vocês sabem, o doido aí, que eu não vou nem falar, porque até falar tal coisa, diz Paulo, que é vergonhoso. Então, o que eu estou falando para você? Não é normal. E Jesus quebra, continua, mulher, se soubesse, quem tá vendo. Fosse eu, falar, vai plantar batata, quero te ajudar, você ainda vem com 10 pedras na mão. Não é isso? É verdade. Eu tô falando como seres humanos. Sim. Você vai lidar com a pessoa, irmão, queria te pedir perdão. Mas o irmão tá pedindo perdão por quê? Porque o irmão quer tomar ceia ou porque o irmão não se arrependeu mesmo? Os dois. Tem essas coisas. Vai lá, Helder. Bom, viver em comunidade é uma bênção, mas é um desafio. Tem gente muito amável e tem gente complicada, né? Geralmente nós nos achamos que nós somos muito legais, mas nós não somos tão legais assim, não é? Verdade. Mas assim, Obrigado, viu, Helder? Acabou com o meu dia. Mas assim, eu penso, estou observando a comunidade, eu sou um membro comum, mas assim, evitar algumas coisas. Sabemos que tem um problema em tal lugar. Bom, a minha obrigação é não jogar mais gasolina no negócio. Então, por exemplo, geralmente as pessoas precisam ter o pastor, né, o ministro, ele tem que ter os seus colaboradores mais próximos. Esses colaboradores, eles são uma espécie também, são ministros do evangelho, mas eles são uma espécie de bombeiro também. Então, acho que muitas questões na comunidade, se houvesse mais bombeiros do que pessoas que tacam fogo, então alguém fala alguma coisa, não, porque o pastor Calixto... João, né? Isso. Vamos queimar O pastor Calixto é tal coisa. Eu falo, irmão, mas será que é mesmo? Será que você está vendo direito mesmo? Você está sabendo o que ele está passando? Pô, é um exemplo, né? Pô, ele está lá com um problema. Será que a gente não é melhor chegar nele e falar... Reverendo Calixto, está precisando de alguma coisa? Está precisando da minha ajuda? O que eu posso fazer para ajudar? Será que a gente... E não ficar falando, não, você tem razão mesmo. Eu estava percebendo que o Reverendo Calixto... Mas é o que ele faz. Não, mas isso aí é um problema. Né? Então, assim, nós também, eu como membro, eu tenho que colaborar. Eu fico com raiva, às vezes. Eu não vou falar que você fica com raiva. Mas assim, você tem que ler a Bíblia. Tem que lembrar de Tiago, que fala que tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir, né? Pois é, que negócio dói na gente. Dói. Agora, por exemplo, eu nunca acho que uma pregação, por exemplo, se o irmão subiu lá e falou contra o pecado, eu não posso falar, pô, será que ele tá sabendo? É lógico que ele tá sabendo o que eu tô passando. Porque eu sou um pecador mesmo. Não é indireta. É direto. Né? Agora, se eu chego... Isso é igreja pequena. Quando você não está sabendo, você ministra uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, aí começa um burburinho. Já falaram pro pastor. Então, assim, o que eu penso é o seguinte... É um desafio, meu amigo. Eu faço parte de uma comunidade pequena. Quando ele falou alguma coisa do pecado, eu não preciso falar que alguém sabe. Eu sou um pecador mesmo. Então, aquela palavra... E aí, comigo mesmo. É comigo mesmo. Então, Mas quem vai falar isso? Bom, assim, é o que a gente... eu penso, né? Então, assim, os colaboradores... Tem que ser os braços, né? Apagar os incêndios, tentar conciliar as coisas, sabendo que tem problema. É lógico, todo mundo deve ter um monte de gente que quer almoçar com você, jantar com você, como nós. E o texto aí de Coríntios diz que comer juntos. Então eu acredito também que, na medida do possível, o camarada marcando um almoço, um café e tal... resolve-se muitos problemas. Agora não dá para fazer, por exemplo, na sua igreja eu não sei quantas pessoas tem lá. Não dá para você almoçar com todo mundo, né? Olha, eu queria ter mais tempo. Eu queria ter o tempo que as pessoas acham que eu tenho. Eu queria ter o dinheiro que as pessoas acham que eu tenho. Olha lá, já não vai pagar o almoço. Eu queria ter metade do que as pessoas acham que eu tenho em todos os sentidos. Mas dizer para vocês, eu diria aqui que a vida em comunidade não é fácil. Se fosse fácil, Paulo não teria dito suportai-vos uns aos outros em amor. Eu acho que a receita está lá em Filipenses 2, quando Paulo vai dizer o seguinte, cada um pense não naquilo que é propriamente seu, mas naquilo que é do seu irmão. Assim vocês vão cumprir, porque Cristo, sendo ele Cristo, não usurpou, né? Ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo. Então, é difícil, não é fácil. Isso daí não é... E quando você chega a um cargo de liderança, é pior. É pior, cara, porque
o poder, ele corrompe no sentido de exaltação, de você achar que você tal. E você tem que se medir por baixo. Porque pode ficar tranquilo, viu, irmão? Você acha que nós, o líder, estamos narizinho empinado, você está se achando... Esquenta não, que no dia do juízo é mais rigoroso para mim e para você do que para esse coitado irmão aí. Então, deixa eu... Infelizmente, eu também queria, mas não posso. Acabou. Estamos chegando ao final de mais um debate aqui na Mais FM. Eu vou dar 2 minutos de considerações finais aos amados irmãos, começando por ele, se não me falha a memória, é a primeira vez aqui. Segunda vez. Oh, que alegria, pastor Samuel. Oh, querido pastor Samuel, suas considerações finais. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui na mesa, pastores. Foi uma honra estar com vocês aqui. Aprendi demais. Eu tenho certeza que os ouvintes, todos que estão nos assistindo, pôde desfrutar um pouco dessa manhã de conhecimento, né? Tirar algumas dúvidas. Mas só quero deixar uma reflexão aqui. Nem sempre nós vamos chegar na ceia com todos os nossos conflitos internos resolvidos. É verdade. Mas se nós chegarmos reconhecendo a necessidade da graça, chegamos num ponto que é a ceia, né? Que Deus continue abençoando todos os ouvintes, todos os irmãos, todos os irmãos aqui da mesa. E foi uma honra estar com vocês aqui nesta manhã. Obrigado, querido. Deus abençoe o senhor. O senhor sempre bem-vindo a essa casa. Amém, pastor. Querido Bispo Evan. Bom, quero agradecer mais uma vez, pastor Calixto, a mesa, foi uma honra compartilhar um pouco do conhecimento com vocês, receber muito mais do que passar, inclusive, agradecer a toda a equipe, assessoria, ao Bispo Samuel Ferreira, pela oportunidade de estar com vocês. E quero deixar um versículo para você que está aí do outro lado, ouvindo, que é contra, que é a favor, que tem seus pensamentos também, às vezes divididos, que nós possamos nos centralizar no Espírito Santo, que ele possa nos direcionar na palavra, para que nós possamos viver melhor do que estamos vivendo, porque às vezes vira o ano, mas não vira as nossas atitudes, que nós possamos virar o nosso comportamento, porque o salmista diz que enquanto ele não confessou os pecados dele, os seus ossos se envelheceram. Existem muitas doenças na nossa alma que passa para o nosso corpo físico por causa do perdão. E a gente precisa aprender a perdoar. E não é fácil. Mas com o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e também do juízo, tudo se torna mais fácil. Quando a gente olha para Cristo e vê Cristo fazendo e tomando atitudes que a gente olha e fala, é impossível para mim fazer, não seria impossível se ele não deixasse escrito. E ele deixou escrito pra gente, como Paulo diz, seja imitador de Cristo assim como eu sou também. Que nós possamos imitar a Cristo na essência, lutar contra os nossos instintos e desejos, porque o mesmo apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu quero, eu faço cotidianamente. Ele não justificou o que ele vivia fazendo. Ele disse aquilo porque ele sabia que na natureza dele existia uma coisa difícil de se fazer, que era perdoar, que era amar. A gente reconhece o cabeça da igreja, mas muitas vezes nós esquecemos de reconhecer a irmandade. E nós precisamos aprender muito mais sobre irmandade. Amar uns aos outros, porque o que vai identificar a gente como discípulo é o amor de um para com o outro. Muito obrigado. Querido pastor, professor Marcos. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns, feliz aniversário, pastor Calixto. Obrigado, meu amigo. Quando eu era criança, eu era pequeno, lá na igreja tinha um pastor que toda vez que ele ia ministrar a ceia, ele usava uma frase. E a frase era que a ceia é a maior identificação do cristão com Cristo. É o momento de maior identificação do cristão com Cristo. E essa é uma tremenda verdade, porque à mesa sentam-se apenas aqueles que são irmãos, né? O exemplo bíblico é isso. Se você está em pecado, confesse seu pecado. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Mas se você é regenerado, salvo por Jesus Cristo, a ceia é para você. Então, não deixe de tomar a ceia. Eu sou jovem, como o pastor Calixto.
Eu sou de um tempo em que, às vezes, a disciplina era administrada para as pessoas e as pessoas eram proibidas de tomar a ceia. 3 meses, 6 meses e por aí vai, né? Nós ainda temos. Mas eu vejo pela palavra de Deus que nós não temos essa autoridade, a não ser naqueles casos especiais que a gente comentou em Mateus 18. A ceia é para os filhos de Deus, a ceia é para os cristãos. Portanto, confesse seu pecado, reconcilie-se com quem você precisa se reconciliar e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Querido doutor Helder. Eu vou dizer uma coisa para ti, reverendo Calixto. O bispo Samuel, eu não tenho intimidade com ele, tive o prazer de estar 2 vezes só com ele, né? Mas assim, o que a gente nota, né? Ele é um grande presente para todos nós. Para mim... Mas você também é um grande presente para nós. Obrigado, Helder. Eu sei que a liderança, também que tá os pastores aqui, a liderança é uma atividade solitária e muitas vezes ingrata. Mas a Bíblia diz que vocês têm que continuar nesse caminho. Tem uma recompensa, né? Árdua, mas, né, cuidando do rebanho. A ceia é uma celebração muito linda, né? Quando a gente se senta com os irmãos para cear. É um momento muito lindo, como outros que tem na comunidade, e que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode até morrer por causa se a gente não fizer o trabalho direitinho, a gente morre mesmo, porque ali dormir é morrer mesmo, né? Mas agradecer bastante essa oportunidade de estar com o reverendo Samuel, o bispo Samuel, os irmãos da mesa, aqueles que, a Nani ali e o grupo. Quero mandar um abraço pro o pastor Bruno Leão, né? Que também está lá penando também. Ele também faz o trabalho pastoral também, muito bem feito. E muitas vezes ele pergunta pra gente, será, gente, que eu tô fazendo tudo certo? Às vezes então a gente tem que sentar e conversar, mas sempre com respeito. Então a gente tem que respeitar os ministros da casa de Deus. Mas parabéns aí por essa posição, esse presente que o senhor dá a nós, né, de aguentar a gente aqui, né, e dar essa oportunidade. Muito obrigado. Vocês são bênção de Deus, dizer a você, amado irmão do outro lado. Cada um de nós basta o espelhinho de casa, que Tiago disse, que o homem carnal olha lá e logo se esquece daquilo que viu. Mas o homem espiritual não. Eu olho lá e algumas vezes eu me pergunto como é que Deus escolhe alguém como eu para liderar parte da sua igreja. Porque sou ciente dos meus erros, das minhas falhas, das minhas dificuldades, mas para mim não foi me dado o direito de parar. Eu ouço a voz de Deus muitas vezes, como Jeremias diz, Senhor, eu não sei, para mim chega, sou criança, e Deus fala, não te escolhi pelas suas qualidades. Deus não escolhe a gente por adjetivo. Ele disse, Jeremias apresenta os adjetivos. Não sei falar e Deus fala, eu te conheço. Antes que você nascesse, eu te conheço. Então, chamar de Deus é baseado em cima daquilo que Deus conhece de nós, que nem nós mesmos conhecemos. Então, aprove a Deus que ele viu algo nesse Calixto, viu no senhor, pastor Marcos, viu em você, Helder. Viu em cada um de nós aqui na mesa para nos chamar. Ainda que isso não agrade a alguns, fazer o quê, né? Segunda parte, segunda-feira, nós teremos o grande debate aqui. A igreja que não dá lucro deve ser fechada. Você já respondeu hoje aí. Você já deu uma resposta aí. A igreja que não dá lucro pode ser fechada. Segunda-feira você não pode perder às 10 horas da manhã. Grande debate aqui na Mais FM. Deixa eu ouvir, deixa eu ver como terminou a enquete. Mudou bastante. A ceia do Senhor deve ser tomada mesmo sem perdão resolvido? Sim. A ceia ajuda a curar, 19%. Não. O perdão vem antes, 50%. E depende da consciência, 31%. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, hoje, às 19 horas,
culto aqui na Igreja do Brás, culto do Janeiro Profético, e hoje às 23 horas, grande vigília aqui na Igreja do Brás. Estamos esperando por você. Um grande abraço. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo